Sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula eu vou trazer esse tema para que vocês pensem. Pensem se restos a pagar é solução ou é problema. Então, restos a pagar, ele foi criado para solucionar um provável problema. Mas depende muito da ação que se toma em relação a restos a pagar. Por exemplo, vamos supor que você tem uma maçã. Uma maçã onde essa maçã ela vai servir para te alimentar. E quando você se alimenta dessa maçã, ela vai provocar no seu organismo, de acordo com pesquisas já realizadas, uma limpeza no seu sangue, uma limpeza nas suas válvulas ou nas suas veias e artérias, principalmente em relação ao coração, né? Então, a maçã linda, cheirosa, gostosa, docinha, ela serve para uma solução. Uma solução em relação à minha saúde. Show de bola! Mas, se essa mesma maçã cheirosa, gostosa, docinha, for usada para fazer uma princesa dormir, eu terei uma maçã linda e cheirosa que vai ser utilizada para uma ação não muito boa, ou não boa de forma nenhuma. Por quê? Porque eu vou transformar uma princesa em bela adormecida. E essa ação de utilizar uma maçã linda, cheirosa, gostosa, docinha, para fazer a princesa se transformar em bela adormecida, vai gerar um problema para quem enfeitiçou a maçã e, consequentemente, para toda a família da bela adormecida. Então, a mesma maçã pode ser utilizada para solução ou para problemas. Então, quando se fala em restos a pagar, depende qual o objetivo da criação desse restos a pagar. E eu vou falar para você quais são as ações que vão gerar solução e quais as ações que vão gerar problemas nessa aula de hoje. Vamos começar pela solução, tá? Por quê? Porque nós sabemos que na administração pública só podemos fazer aquilo que a lei autoriza. Então, nós temos leis como a Lei 4.320, que regulamenta todas as ações para se criar um restos a pagar. Tá, Cleodenise, mas eu estou assistindo o seu vídeo agora, nem te conheço. Quem é você? Bom, eu sou Cleodenise. Trabalhei 18 anos na contabilidade geral da Cefaz, onde aprendi na prática sobre planejamento e orçamento público. Então, eu vou contar aqui para vocês toda a parte da legalidade que regulamenta sobre restos a pagar, mas também toda a vivência que eu tive em relação aos problemas gerados por restos a pagar. Ok? Então, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a essa aula. Muito bem, então vamos lá. Se a Lei 4.320 regulamenta sobre as ações para se criar um restos a pagar, nós temos ações que antecedem a criação de um restos a pagar. Quais são essas ações? As ações é quando um ente federativo, que pode ser o Estado, a União, o município ou o Distrito Federal, faz um planejamento. E esse planejamento é o plano plurianual, que vai regulamentar todas as ações
que vão gerar serviços que têm duração superior a 2 anos, né? E também todas aquelas obras, né? Eu ia falar a palavra técnica, né? As despesas de capital, mas todas as obras que são despesas de capital e aquisição de patrimônio. Muito bem, então lá no PPA vai ficar regulamentado por 4 anos um planejamento de todas essas ações desse ente federativo. E na lei de diretriz orçamentária vai ser retirada as ações que serão executadas em um ano. E aí, ali vai ter um anexo de metas e prioridades que vai estar elencado todas as ações que estão autorizadas, retiradas do PPA e autorizadas pela Assembleia Legislativa ou pelo Poder Legislativo. Eu falei Assembleia quando se trata do Estado, mas pelo Poder Legislativo, para se executar naquele exercício financeiro. E essas ações autorizadas na LDO vão estar planejadas na Lei Orçamentária Anual e autorizadas para executar, dizendo quanto vai custar aquela ação, aquela obra ou aquele serviço. Muito bem. Então, quando tem autorização para executar uma despesa na Lei Orçamentária Anual, é porque anteriormente se fez uma previsão de receita, quanto que vai se arrecadar durante o ano, e fixou-se uma despesa com equilíbrio fiscal. A receita e a despesa têm que ter igual valor para se ter equilíbrio fiscal, para não se gastar mais do que se tem para gastar orçamentariamente. Aí vem a parte da execução desse orçamento. A execução do orçamento depende da realização da receita. Quando o Estado recebe os impostos, as taxas, ele vai registrar esse valor como uma receita, que foi aquilo que foi previsto. E a receita registrada é a receita realizada. Muito bem. Se ocorre um processo de controle de toda essa receita que foi prevista e toda a receita realizada, no processo de execução da despesa, tem que ter recurso financeiro para cobrir a despesa no momento em que se faz um compromisso, que é o empenho, né? Que é a primeira fase da execução orçamentária. Show de bola! Então, estamos entendendo. Agora, vamos comprometer o orçamento com uma ação. Vamos supor que a ação é um serviço, tá? É um serviço. Estamos no final do ano, estamos no final do exercício de 2020, no caso, e aí o órgão está precisando de um serviço, certo? Que vai demandar um período aí de 30 dias, mais ou menos. E como vocês sabem, ou não, não sei, na administração pública, o empresário que é contratado para prestar esse serviço, para ele receber, ele precisa entregar o serviço primeiro. Então, ele é contratado a partir do momento em que se faz um empenho, utilizou o orçamento através do empenho. O empresário executa o serviço. Quando ele executa, ele entrega o serviço, emite uma nota fiscal. Vai ter um fiscal que vai lá, vai verificar se realmente o serviço que foi contratado foi prestado. E aí ele bate uma autorização, né, um carimbo, uma autorização para que aquele empenho seja liquidado, porque o serviço foi entregue juntamente com a nota fiscal. Ok. E aí está autorizado efetivar o pagamento. Mas você tem que entender que o orçamento, ele tem um período, que é um exercício financeiro, que coincide com o ano civil. Então, ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
Vamos supor que esse serviço foi contratado no mês de novembro, certo? Bem no início de novembro. E ele deveria ter sido entregue no início de dezembro. Mas por algum motivo houve um atraso. Às vezes era um serviço que dependia de sol, de não ter chuva e choveu. E isso atrasou a entrega do serviço. Muito bem. Vocês concordam que o Estado, ele contratou o serviço, ele precisa receber o serviço para fazer o processo de liquidação e de pagamento? Muito bem. E esse processo tem que ser feito dentro do exercício. Até dia 31 de dezembro, esse serviço tem que ter sido entregue e pago pelo ente federativo. Muito bem. Mas, como ocorreu um imprevisto, esse serviço não foi entregue a tempo, também não foi possível efetivar a liquidação e o pagamento. Mas o serviço foi entregue. E aí, como que funciona? No dia 31 de dezembro, o orçamento desse exercício financeiro, ele zera. Ele zera. E aí, o que acontece? Esse pagamento, essa liquidação e esse pagamento vai ter que ser feito no exercício seguinte, a partir de 1º de janeiro de 2021. Ok, mas o orçamento foi de 2020. Então, para que esse empresário realmente tenha condições de receber aquele serviço que ele prestou, a Lei 4.320 determina que esse valor empenhado, né, referente ao serviço que foi feito, deve ser inscrito em restos a pagar. O que é inscrever em restos a pagar? É informar o sistema que elabora e executa o planejamento e o orçamento que esse empenho específico não foi liquidado e não foi pago. E aí o sistema entende que é uma despesa que será paga no exercício seguinte, 2021. Certo? Então, essa é a solução. É a solução para problemas como esse, né? Onde executou uma despesa e não deu tempo de efetivar todo o pagamento dentro do exercício financeiro até 31 de dezembro. E aí informa o sistema que esse empenho existe e que ele será pago em 2021. Usou-se o orçamento de 2020. Vocês concordam que o financeiro para esse pagamento desse empenho tem que ser também uma receita que foi registrada em 2020? Por quê? Eu disse que tem que ter equilíbrio fiscal. Ok, se tem que ter equilíbrio fiscal, isso quer dizer que a receita e a despesa tem que ser igual. Então, se eu fiz um empenho, é porque eu tenho que ter receita nesse exercício suficiente para pagar esse empenho. E se eu vou inscrever ele em restos a pagar, esse empenho tem que ter no banco o recurso necessário para efetivar esse pagamento no ano que vem. Isso é a solução. Ok, essa é a maçã que faz bem. Ok? Então, existem outras situações? Sim, existem. Por exemplo, uma conta de energia elétrica. A conta de energia elétrica é do mês de dezembro. Só que o boleto de pagamento ou o ticket de pagamento ou o boleto de pagamento, né, da energia elétrica só vai ser entregue no início de janeiro de 2021. Então, o que esse ente federativo tem que fazer? Ou órgão? Ele tem que empenhar a conta de energia, né? Onde o empenho é quando o Estado assume um compromisso com a empresa que fornece a energia elétrica, dizendo para ela, ó, eu já me comprometi a fazer o pagamento, empenhei, temos um contrato.
Então, no momento em que o serviço for prestado, 30 dias, você vai emitir uma conta de energia elétrica para eu pagar. Muito bem. Quando é no início de janeiro, vem a conta, mas o valor do empenho foi inscrito em restos a pagar. E essa conta vai ser paga em 2021, mas a receita também tem que ser de 2020, porque isso estava planejado no orçamento. Muito bem. Existem outras situações? Sim, existem situações de despesas que são pagas de forma parcelada. Por exemplo, uma obra, né? Então, tem uma obra que iniciou, por exemplo, no meio do ano, e até 31 de dezembro ela teria que ter sido encerrada, mas não foi encerrada. Por quê? Aconteceu algum imprevisto, choveu demais, não teve como terminar a obra. Então, o empenho foi feito no momento em que se firmou o contrato dessa obra. E os pagamentos são feitos de forma parcelada. Cada mês, um engenheiro vai ter que ir lá fazer uma medição do que já foi construído e ele faz um documento, né, de medição, um documento técnico dessa medição, envia para o financeiro liquida e paga. E assim vai durante todos os meses. Mas a última parcela não vai ser paga, porque a última parte da obra não foi terminada. Então, o que vai ter que ser feito? Inscrever esse saldo de empenho em restos a pagar. Isso é solução. É assim que funciona. Mas sempre deve se considerar que o recurso financeiro é da competência daquele exercício financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro, certo? Mas, Cleodenise, não pode ficar empenhado e não ter o recurso financeiro e pegar o recurso financeiro do ano que vem para poder pagar? Pois é. Isso pode ser feito, mas não deve. Por quê? Porque está se gerando um problema. Como assim um problema? Vou mostrar para você. Quando é gerado problemas em restos a pagar? Situação 1. Quando o orçamento é superestimado. Quando o orçamento é feito com uma previsão de receita que sabe-se que essa receita não vai acontecer. Então, é um orçamento superestimado. Por quê? Porque quando se faz a previsão da receita, a fixação da despesa tem como parâmetro a previsão da receita. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se fez uma previsão de receita superestimada, superior do que tem certeza, às vezes o ente federativo tem certeza que ela não vai ocorrer. E eu vou dizer os motivos já para você. Vai acompanhando o vídeo. Daqui a pouco eu falo quais os motivos. Então, fez um planejamento, fez uma previsão de receita. Essa receita é superestimada. Muito bem. Quando vai autorizar a despesa é autorizada de acordo com o que fez de previsão de receita. Muito bem. O que vai acontecer lá no final da execução orçamentária? Vai ter uma previsão de receita superior àquilo que realmente vai acontecer. Então, a receita ou o dinheiro que vai entrar no caixa daquele ente federativo vai ser menor do que foi previsto. Então, a receita vai ser menor, mas a despesa deveria também ser menor. Se o gestor fizer controle desse processo, ele vai fazer um contingenciamento, ele vai congelar o orçamento, vai congelar a despesa para que ela não ocorra, para que se tenha o equilíbrio fiscal. Mas se não houver o controle, o que vai acontecer? Essa receita realizada, que foi inferior ao que foi previsto, vai ter uma execução de despesa superior ao que se tem de dinheiro para pagar.
Muito bem, então nós vamos pegar esse valor de despesa que foi superior ao valor que entrou efetivo de dinheiro e vamos inscrever em restos a pagar, sem cobertura financeira. Mas isso pode? Se for nos 3 primeiros anos de mandato, pode, porque não tem nenhuma lei que proíbe. Mas se o gestor é um gestor que realmente está preocupado com o controle entre o recurso financeiro e aquilo que ele tem de compromisso efetivo para pagar, ele não vai deixar essa despesa acontecer. Essa despesa da qual não vai se ter dinheiro para pagar. Certo? Não vai deixar acontecer. Mas suponhamos que ele deixou acontecer. Muito bem. Sem nenhum problema até então. Só que ele está criando um problema para 2021. Por que ele está criando um problema para 2021? Porque, e aí eu vou explicar para você. Porque no exercício de 2021, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2021, foi feito um planejamento, uma LDO. Foi feito um orçamento, uma LOA, onde se fez uma previsão de receita e uma fixação de despesa para acontecer nesse exercício financeiro. Se eu empenhei e inscrevi restos a pagar sem cobertura financeira e eu vou utilizar o financeiro do orçamento de 2021 para efetivar esse pagamento, o que vai acontecer em 2021? Vai faltar dinheiro para o orçamento. Problema. Eu não vou conseguir executar o orçamento. Ok? Então, esse é um dos problemas, né? Então, quando se tem o recurso financeiro, o restos a pagar é inscrito e não tem problema. Quando não se tem o financeiro, tem-se um problema. Então, na verdade, foram geradas 2 situações. A primeira situação foi elaborado um orçamento ou um planejamento que antecede o orçamento, né, com uma receita superestimada. Situação 1. Vai gerar problema. Situação 2. Gastou-se mais do que se tinha de dinheiro efetivamente para pagar. Inscreveu em restos a pagar esse valor ou esses valores, né, empenhados, que não tem cobertura financeira, inscreveu em restos a pagar, sem cobertura financeira para pagar no ano de 2021, gerou a segunda situação de problema. Inscrição de restos a pagar sem cobertura financeira para pagar no exercício seguinte. Situação 3. Situação 3 é que no exercício de 2021 vai faltar dinheiro efetivamente para realizar tudo aquilo que foi planejado. Porque parte do recurso financeiro, se realmente aquele gestor cumpriu com as suas obrigações, vai ser utilizado para pagar os restos a pagar. Tem que levar em consideração também que a Lei 4.320 determina que restos a pagar são as primeiras despesas que são pagas no exercício seguinte. Então, situação problemática 3 é que vai se utilizar o recurso financeiro de 2021 para pagar a despesa de 2020 e o orçamento de 2021 não terá como ser executado. Situação 4. A situação 4 é que esses restos a pagar podem gerar uma falta de liquidez para aquele ente federativo, considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320 determina que restos a pagar têm que ser as primeiras despesas a serem pagas. Então, no início do ano, se ele começar a pagar os restos a pagar do exercício seguinte, pode faltar dinheiro para as despesas
cotidianas que devem ser executadas, tanto de manutenção quanto de obras novas, serviços novos, certo? A quinta situação é o seguinte: suponhamos que esse gestor não se incomode em ter pressa de pagar esses restos a pagar. Ele não se incomode em ter pressa de pagar. Ele diz, ó, conforme vai entrando o dinheiro, a gente vai pagando esses restos a pagar. Deve-se levar em consideração que as empresas que prestaram o serviço para esse ente federativo o ano passado, elas contavam com o recebimento desse recurso. E se a empresa não recebe, o ente federativo está criando um problema para a empresa. Dependendo do montante, a empresa pode entrar em sérias dificuldades, em sérios problemas, do tipo não ter recurso para pagar o 13º dos seus funcionários. Por quê? Porque ele gastou recurso com a prestação de serviço, ele às vezes gastou recurso com a aquisição de material para poder executar aquele serviço, ele teve que pagar esse material que ele utilizou para prestar o serviço e ele não recebeu. Então pode faltar dinheiro, por exemplo, para pagar o 13º no final do ano. Certo? Muito bem. O empresário faz um empréstimo, vai pagar juro. Certo? E o ente federativo, ou o órgão desse ente federativo, não se preocupa em efetivar esse pagamento. Não tem pressa. Ele está gerando um problema social. Certo? Então, é problema. Uma outra situação é quando esse ente federativo elabora o orçamento, executa o orçamento e não tem o hábito de fazer o controle entre a receita que foi prevista e a receita que realmente foi executada e registrada e a despesa que está autorizada para ser executada e aquilo que realmente vai ter de dinheiro para efetivar o pagamento dessa despesa. Então, se esse órgão ele não tem o hábito de fazer esse controle, é o sexto problema. Então, aqui tem solução e tem problema. Depende de como que é utilizada essa maçã. É para alimentar alguém ou é para fazer a princesa se transformar em bela adormecida? Então, fica aí para você pensar, certo? Como que isso é feito no seu órgão? Como que isso é feito? Certo? Se foi feito como a maçã para alimentar alguém, maravilha. Se foi uma maçã para transformar a princesa em bela adormecida, tem que pensar sobre o assunto. O que tem que ser melhorado? O que tem que ser mudado? Porque o que tem que ser melhorado e o que tem que ser mudado antecede a inscrição do restos a pagar. Certo? Então, eu espero que esse conteúdo te ajude a pensar sobre isso. Considerando que esse é o último ano de mandato das prefeituras, dos prefeitos, né? O último ano de gestão dos prefeitos. E que o ano que vem nós teremos novos gestores. E que esse conteúdo pode servir para orientar, mudar crenças, mudar conceitos, mudar conhecimento para que realmente se utilize a maçã de forma a alimentar alguém. E não fazer a bela adormecida ou não fazer a princesa se transformar em bela adormecida. Ok? Muito bem. Então, se você gostou desse assunto, tem um local aqui embaixo desse vídeo que está em vermelho escrito inscreva-se. Vai lá, se inscreve. Tem vários vídeos sobre esse assunto e outros assuntos que você pode utilizar como conhecimento para você dar um passo à frente na sua profissão e no seu conhecimento, né? Acione o sininho, dê um joinha. Isso é muito, muito, muito importante para nós e para você,
Porque toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai receber esse vídeo novo para que você possa continuar se instruindo. Ok? Inclusive, nós temos um site, www.icapcursos.com.br. Lá tem um número grande de cursos que estamos produzindo cada dia mais sobre todos os assuntos que são pertinentes à administração pública. Então, se você é da área, se você está querendo ser da área, porque está estudando para um concurso, né? Ou se você tem um cargo não efetivo e quer aperfeiçoar o seu conhecimento para manter esse seu cargo e contribuir com o processo de prestação de serviço na administração pública, vai lá no nosso canal, assista aos nossos cursos, entre no nosso site, adquira os nossos cursos, que no nosso site o curso ele é completo e além disso a gente vai dar bônus para vocês, onde esses bônus são bônus em que semanalmente cada professor vai vai entrar no Telegram, porque vai ter um grupo de Telegram para tirar todas as suas dúvidas. Ok? Então vai lá, faz essa ação e nós nos vemos lá no site, no meu curso ou nos cursos gratuitos no nosso canal. Até lá!